Vocês estão bem? Pode chamar de Jefinho, tá? Essa coisa de Jefferson Pilar, que foi quando o Veri cantou, aí todo mundo chama de nome e sobrenome, falta só dizer o CPF também, né? Às vezes o pessoal chega e fala assim: oi Jefferson Pilar, tudo bem? Eu falo: caramba, nome e sobrenome, né? Que legal estar aqui com vocês. Esse aqui é um dos meus cadernos de prosa, de microcrônica. Eu tenho 8 caderninhos desse, né? Alguns são faz mais referência às questões da espiritualidade, e esse aqui é mais do cotidiano. Queria ler antes da gente começar, quer dizer, para a gente começar. 2 pessoas olham a mesma paisagem, mas só uma chora. Por quê? A beleza está nos olhos ou no que os olhos carregam? O que emociona é o que se vê ou como se vê? A paisagem é a mesma, mas quem olha nunca é. Quem chorou não viu só o que estava fora, mas o que já morava dentro. 2 pessoas vão à Disney no verão, e lá na Flórida faz um calor danado, né? Um casal. E ao voltar para casa, você pergunta ao casal de amigos. Primeiro você pergunta ao homem, né? E aí, como é que foi a viagem? E ele responde: pô, tá maluco, um calor infernal. Pegamos uma fila danada para naqueles brinquedos lá e eu fiquei com o maior medo. Não dá para mim não, foi horrível. Aí você pergunta à esposa. E ela: nossa, estava um calor tão gostoso e as pessoas na fila estavam tão solícitas assim. Era tudo tão lindo e eu amei os brinquedos. Mesmo evento, mesmo dia, mesma hora. 2 formas de olhar a realidade, projetar e pintar a realidade totalmente diferente. A realidade é sempre interpretada e traduzida pelo nosso próprio coração, pela nossa própria perspectiva. Rubem Alves vai dizer que só vê beleza fora quem tem beleza dentro. Coração feio vê feiura em tudo. Vê feiura em qualquer coisa, mas coração belo vê beleza até no meio do caos. Aqueles que têm paraíso dentro conseguem ver paraíso fora, mas para quem é possuído de inferno dentro, pode estar tudo lindo, ele vai reclamar de tudo, só vai ver feiura em tudo o tempo todo. Jesus vai dizer no Sermão da Montanha que os olhos são a lâmpada do corpo, está lá em Mateus 6. Se os seus olhos forem bons, do hebraico ain tová, olho generoso, olho misericordioso, todo o seu corpo vai ser iluminado, toda a sua realidade, toda a realidade à sua volta vai ser iluminada. Mas se seus olhos forem maus, ain raá, pode estar o sol brilhando do lado de fora, você só vai ver trevas em tudo. A gente só vê a realidade a partir do que habita nosso próprio coração. Jesus apareceu trazendo novas paisagens. Afinal, todos nós somos paisagistas. Todos nós fazemos paisagens. Quando você conta a alguém a sua experiência, alguma experiência que você teve num passeio com alguma outra pessoa, você vai pintar uma imagem, uma paisagem para aquela pessoa a partir da sua própria perspectiva. Fui no Rio de Janeiro, aí um vai dizer uma coisa, outro vai dizer outra. Todos nós, quando conversamos com alguém, estamos ali transmitindo imagens, criando paisagens. Eu sou um paisagista também. Faço paisagens com palavras, faço paisagens com música, e espero trazer uma paisagem mansa, leve e boa. Jesus chegou, e quando ele chegou, não cabia nas paisagens dos fariseus. Simples demais, humano demais, amigo de prostitutas e de pecadores, não cabia na teologia dos fariseus. Mas na paisagem de Jesus cabia prostitutas, publicanos e pecadores. E na sua paisagem? O que você tem pintado fora? Que tipo de paisagem vocês têm pintado? Paisagens iluminadas? Paisagens feias? Todos nós pintamos Deus a partir do Deus que carregamos dentro da gente. Gente inquisidora
pintou um Deus inquisidor e botou um monte de gente na fogueira. Prefiro aqueles de olhos mansos, aqueles de olhos bons. Ain Tová. Essa música tem duas perspectivas. Como o filho se percebe, como o pai o percebe. Na parábola do filho pródigo, duas perspectivas. A do pai da parábola e a do irmão mais velho. Na paisagem do pai cabe salvação. Na do irmão mais velho, só condenação. Medite só. Comendo lavagem, jogado no chão, eu troquei tudo por ilusão. Saudade do pai, saudade do amor, saudade de tudo que o ego roubou. Ainda lembro das broncas do meu irmão, da minha mesa farta de pão, do seu abraço acolhedor e do cheiro do meu cobertor. Ainda lembro de quando tudo era bom, de quando tinha tudo nas mãos, mas o orgulho me enganou. E agora que estou comendo lavagem, jogado no chão, eu troquei tudo por ilusão. Saudade do pai, saudade do amor, saudade de tudo que o ego roubou. Ainda lembro das broncas do meu irmão, da minha mesa farta de pão, do seu abraço acolhedor e do cheiro do meu cobertor. Ainda lembro de quando tudo era bom, de quando tinha tudo nas mãos, mas o orgulho me enganou. E agora que estou comendo lavagem, jogado no chão, eu troquei tudo por ilusão. Saudade do pai, saudade do amor, saudade de tudo que o ego roubou. Mas de longe me avistou, correu e me abraçou. Uma festa preparou. Deixei a lavagem, deixei o meu chão, deitei em seus braços, comi do seu pão. De volta pro pai, de volta pro amor, de volta pra tudo, tudo. Deixei a lavagem, deixei o meu chão, deitei em seus braços, comi do seu pão. De volta pro pai, de volta pro amor, de volta pra tudo que o ego roubou. Essa parte que eu vou cantar faz parte da música, mas eu não gravei, né? Mas no ao vivo eu sempre canto. É assim. Busquei em outra vida o que só há em ti. Me vi no chão, perdi meu coração, mas tu não me deixaste, foi atrás de mim, me recolheu do chão, me deu seu coração. Amém. Vou pedir meu amigo para aumentar o piano, por favor, no PA também, tá? Pode aumentar o piano, por favor. Que legal que estamos aqui, gente. Eu sou mais compositor que cantor, né? Eu sou da escrita.
Eu canto simples, não tenho requintes vocais, também não tenho essa pretensão, porque o meu canto, ele não é performático, apesar de nós adventistas gostarmos muito, né, do canto mais performático, e temos gente que faz isso muito bem, né? Só que eu não sou essa pessoa, eu não faço assim desse jeito, né? Eu faço outra coisa. Quando eu cheguei na igreja, eu queria cantar tipo Sérgio Saaz, Leonardo Gonçalves, porque estava na moda, né? Eu era só um menino, e aí tentava imitar. E aí gravei aquela Festa no Céu, cantando aos gritos. Só que eles sabem fazer isso, eu não, eu fazia horrível. E aí depois adulteci, descansei naquilo que me é comum. Canto para dizer algo, música para mim é só um meio de dizer uma coisa, né? Em breve, tomara que não tão breve, meu coração tocará o seu último acorde. Sim, estou falando da morte mesmo. Espero deixar uma música bonita, leve e mansa. Não pretendo que ela seja perfeita, só desejo que ela seja verdadeira. Não precisa ser longa, basta que seja inteira. Quando a gente é criança, a gente acredita nos adultos com uma fé infantil, linda essa fé. Meu padrinho tinha uma concha linda na sua cômoda, e ele dizia para mim que se colocasse aquela concha no ouvido, eu ouviria o mar. E eu acreditava, e colocava no ouvido e imaginava mares lindos. Eu ainda não tinha visto o mar. Mas quando a gente cresce, querem que a gente se torne pessoas utilitárias, que só pensa em valores. A gente perde o encanto, o assombro. A gente não consegue se encantar mais com a natureza, com a mãe que amamenta seu filho. Como é que pode? De onde vem esse alimento? Isso é uma coisa tão incrível. A gente não se encanta mais com o paladar, com o cheiro das coisas, com o sorriso dos nossos filhos, com a presença do avô, se você ainda tem, da avó, do pai, da mãe. E a gente vai se tornando gente que só pensa em números, em coisas, gentes utilitárias, que não se assombra mais com a vida. Antes ouvia o mar na concha, hoje, mesmo diante do mar, a gente não se encanta mais. Perdemos o encanto, infelizmente. Eu gosto dos moluscos. Moluscos são simples, frágeis, efêmeros como eu, mas eles têm um poder, com o seu próprio corpo, com a sua própria vida e com o auxílio do mar. Eles constroem suas conchas. E as conchas podem durar milhares de anos. Minhas músicas e meus caderninhos são minhas conchas. Minha forma de ficar mesmo depois de eu partir. E meu desejo é que lá na frente, mesmo depois de eu partir, uma alma infantil pegue minha concha, recolha o ouvido para ouvir meu mar, e espero que brinque com o meu mar. Essa música que eu vou cantar é uma das minhas conchas. Mais do que isso, uma outra curiosidade sobre as conchas: existem as ostras, que elas fabricam pérolas. Mas como é que elas fabricam pérolas? Com dor. Um grãozinho de areia cai na parte mole da ostra. Em torno daquele grão de areia, a fim de se proteger da dor, ela envolve o grão de areia numa coisa espessa, cintilante. Pérola. Quem pega a pérola diz: nossa, que pérola linda. Mas só a ostra sabe a dor que foi produzir aquela concha, aquela pérola. Tem músicas, conchas que eu faço que nascem da alegria, minhas músicas, e outras que nascem da dor. Essa nasceu da dor. Escrevi quando perdi meu neném, quando perdi minha avó e minha mãe, na época da pandemia. Mas o artista tem esse dom alquimista de transformar dor em beleza, transformar dor em flor. Essa é minha flor, é minha pérola. Que nessa manhã possa encantar um pouco da sua vida, trazendo esperança.
A morte vai morrer para sempre. O luto não é permanente. A saudade cabalmente não vai mais doer. A morte vai morrer para sempre. O choro não é permanente. Deus vai consolar a gente. Vamos reviver. Vai ser lindo, um novo hino. Vamos entoar. Vamos nossas gentes encontrar. A morte vai morrer para sempre. O choro não é permanente. Deus vai consolar a gente. Vamos reviver. Vai ser lindo, um novo hino. Vamos entoar. Vamos nossas gentes encontrar. E vai ser lindo, um novo hino. Vamos entoar. Vou a minha gente encontrar. Vai ser lindo, um novo hino. Vamos entoar. Vou, meu bebezinho, encontrar. Vou a minha avó cheirar. A morte vai morrer para sempre, esmagada a serpente com a morte da semente. A vida floresceu. Essa última concha, amém, amém, amém. Essa última concha que eu quero deixar, com esse meu pedacinho de mar, é a concha que vocês querem que eu cante. Mais uma leitura. Talvez a vida ainda tenha gosto. A gente é que perdeu o paladar. Engole os dias como quem toma um comprimido, sem sentir, só para cumprir dia após dia. Olha, mas não vê. Escuta, mas não ouve. Toca, mas não sente. Cheira, mas não olfateia. E a vida continua.
servindo sua mesa com delicadeza, gentileza e leveza. Mas a gente vive apressado demais para se sentar. A alma, tadinha, doida para a gente puxar uma cadeira e deixar a vida derreter na boca. Provaram agora de um jeito que vire remorso, de um jeito que vire saudade, e não remorso, e não remorso. A vida é uma delícia, é só olhar do jeito certo. Mas a gente está apressado demais. Apressado demais. Lá em 2 Coríntios 5, versículo 7, vai dizer que nós vivemos a partir da fé e não pelo que vemos. E a fé, quem olha a vida com fé, é possuído de assombro, tem olhos infantis, sabe que está cercado por milagre o tempo todo. Mas a gente acha que Deus só se manifesta em espaços como esse. E aí Deus na natureza se revelando o tempo todo, mas a gente nem percebe. Nem percebe. Já parou para prestar atenção na visão, na voz, no paladar? Deus está aí, os céus proclamam a glória de Deus. E aí a gente tranca Deus nessa nossa experiência eclesiástica. Fazemos a nossa tagarelice repetidamente. A gente nem ora a Deus, a gente recita orações. A gente ora para os outros ouvir, a gente orar bonito. Fala doravante, fala outrora, você nem usa isso no seu... Você fala lá ele, pô, e fica usando isso quando vem na frente aqui, essa linguagem doravante, uma linguagem toda rebuscada, porque você não ora para Deus, você ora para os outros ver você orar bonito. Só que Deus não conversa com papéis que a gente interpreta. Deus só conversa com gente de verdade. Gente que sente e não tem vergonha de dizer o que sente, tampouco vergonha de dizer que é gente. E a gente faz as mesmas orações sempre. A gente não fala uma coisa nova. Tipo, Senhor, muito obrigado por esse alimento, que nunca nos falte, abençoa as mãos que os fizeram. Pô, não tem nada de mais, não tem outra coisa. Não tem como dizer que a comida estava gostosa para Deus, ou que estava ruim, que o feijão estava salgado. Porque a gente não conversa com Deus, a gente recita, rezas, tagarelices. Mas Jesus vai dizer, quando vocês forem orar, não faça como os fariseus. São hipócritas. Gostam de orar de pé nas sinagogas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Qual é? Ser visto. Já receberam, não era isso que vocês queriam? Parabéns, estão sendo vistos. Mas com o Pai não tem nada, porque o Pai ouve aquele que ora no secreto, honestamente, que abre o seu coração, que diz a verdade a respeito do que está sentindo. E o Deus que escuta em segredo vai te abençoar no secreto. Por último, quem tem olhos de fé sabe que a vida tem suas dificuldades também, mas mesmo assim continua assombrado, continua encantado. Quem tem o Senhor como pastor aprende a ter tudo sem se exaltar, aprende a ter nada sem se abater. A fé, na maioria das vezes, não florescerá a figueira, não encherá de frutos a vide, não trará gado ao curral, mas sustentará a nossa alegria. Quem tem o Senhor como pastor, não teme o dia mau, nem se ilude com o dia bom. Quem tem o Senhor como pastor, não se corrompe em pastos verdejantes, porque tem gente que se corrompe em pastos verdejantes. Tampouco teme vales da sombra e da morte. Que Deus nos dê fé para viver a vida e desfrutar dela com todas as suas realidades. Uma fé capaz de lidar com qualquer configuração da existência sem perder a integridade. Uma fé que nos dá a capacidade de ter paz dentro, mesmo diante do caos de fora. Uma fé que nos dá olhos de criança, que desfruta da vida porque sabe que a vida é brinquedo, que sabe que a vida é um presente para ser desfrutado, independente das coisas que nos acontecem. Que o Senhor nos dê essa fé, uma fé de adulto, uma fé que é encantada com Deus e com a vida. Sim, tem dias ruins, mas consegue se mover com contentamento e esperança. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi
gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi. Mais piano, por favor. Mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, cante, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Por quê? Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível. Por quê? Bem-aventurado quem crê. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou. E se o gigante não cair, mesmo que eu morra aqui, vem me ajudar a confiar. Eu não consigo, Senhor, prometo e minto, Senhor. Não aguento mais confiar em mim. E se a doença não curar e o emprego não vingar e o filho não voltar, mesmo se meu barco naufragar, mesmo se minha empresa afundar, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo, meus mortos têm CPF, eu não vou falar de maneira impessoal, os mortos em Cristo não, a Dona Urânia, a Júlia, o Esdras Godin, meu amigo Jean, seu Adelson, vão ressuscitar primeiro. Depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados com eles para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Console uns aos outros com essas palavras. A morte tem prazo de validade, ela não tem a última palavra. A dor não é para sempre. Mesmo que eu morra aqui,
Obrigado, Senhor. Nos dê bons olhos para que possamos nos perceber cercados por milagres o tempo todo. Exorciza, Senhor, os infernos que habitam a gente, que faz a gente reclamar o tempo todo, vê feiura em tudo, vê causa em tudo, e nos dê bons olhos para que possamos ver beleza em tudo. Porque se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo vai ser iluminado, a nossa saúde vai ser boa. Nos dê palavra branda, a fim de que nós não devolvamos fúria com fúria. Nos dê um coração novo, Senhor. Nos dê fé, uma fé capaz de lidar com vales da sombra e da morte sem temer. Uma fé capaz de lidar com os dias bons sem se corromper. Que o Espaço Vida possa crescer cada vez mais para a Tua honra e para a Tua glória, com perdão, com reconciliação. Obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado pelo paladar. Obrigado pelas vozes das crianças que escuto aqui na igreja. Obrigado pelas nossas crianças, pelos nossos idosos. Obrigado, Senhor. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Espaço Vida. Espero não ter gastado tanto tempo. Foi um privilégio passar tempo com vocês. Até a próxima. Graça e paz. Obrigado, amigo do som, pessoal da luz. Obrigado, Daniel. Até a próxima, gente. Graça e paz.